Irmãos, eu quero convidar você a abrir comigo as Escrituras no texto de Hebreus, capítulo 10. Eu quero ler com você o versículo de número 35 e 36. Hebreus, capítulo 10, 35 e 36. Nós, no último mês, trouxemos aqui, foi o mês da família. Tivemos algumas palavras específicas sobre família. Tivemos lá o Family Day, um dia fora para poder nos reunirmos, né, e usufruirmos de tudo isso, né? Então nós pensamos no mês de maio e no sentido de acrescentar verdades, valores, princípios, né, para as famílias, princípios bíblicos. E eu creio que foi um tempo muito especial. Então, para você que não pôde acompanhar alguma palavra do tempo que ministramos aqui, né, essas palavras estarão todas no nosso YouTube. Você vai poder assistir e ser edificado, ou quem sabe voltar a ouvir algumas dessas palavras e ser edificado, ser acrescentado ao teu coração, valores, princípios para a família segundo as Escrituras. E depois de passar por esse tempo de ministrar sobre famílias, eu quero trazer uma palavra ao seu coração que não necessariamente toque especificamente o tema familiar, mas eu quero falar de que princípios, valores, verdades da palavra do Senhor, nós precisamos andar sobre essas verdades, sobretudo usando um recurso espiritual que Deus nos deixou, que é a perseverança. Perseverar. É um recurso espiritual, uma ferramenta espiritual, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, para que nós possamos alcançar até mesmo as promessas da palavra do Senhor, nós possamos experimentar, né, como o texto de Romanos 12 diz, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E nessa manhã, eu quero trazer essa palavra ao seu coração. A perseverança será recompensada. Amém? Toda perseverança, ou toda atitude de perseverança, você será recompensado. Amém? Você pode declarar isso para a pessoa do seu lado? Quando você persevera, você é recompensado. Fala para o outro agora assim: não deixe de perseverar. Amém? Amém? Glória a Deus, vamos tomar posse disso. Então, Hebreus capítulo 10, você já deve ter aberto, Hebreus capítulo 10, eu quero ler com você o versículo de número 35, né? Vou ler na verdade até o número 39, do 35 até o 39, diz assim as Escrituras: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por estarmos na sua presença, obrigado por esse momento de ceia também. Ó Deus, queremos aqui realmente afirmar espiritualmente, testemunhalmente, entre uns aos outros, que nós estamos aliançados no Senhor. Mas pedimos que nessa manhã a palavra do Senhor possa se tornar uma realidade para nós, uma revelação aos nossos corações, para que nós experimentamos toda a bem-aventurança, tudo aquilo que na Tua palavra está reservado e garantido a cada um de nós, os Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amados, ao lermos esse texto, nós percebemos aqui a palavra galardão e a palavra alcançar, promessa. Galardão e promessa. E ele fala no meio de tudo isso que nós andaremos por fé. O justo viverá pela fé. E também vimos aqui uma informação muito importante, que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E avançar sugere-se perseverança. Avançar vai sugerir, vai apontar que cada um de nós precisamos dar passos um após o outro em direção àquilo que a palavra de Deus nos garante.
em direção às promessas da palavra de Deus para cada um de nós. Ou seja, há recompensas para todos aqueles que perseveram, amém? E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Certamente, a perseverança que você tem aplicado ao longo da sua vida já lhe trouxe recompensas, amém? Amém? Certamente você viu o favor de Deus, mas ainda eu quero afirmar algo: não pare de ser perseverante, porque você será recompensado por perseverar, amém? Ou seja, eu acredito que a perseverança é um elemento fundamental para o desenvolvimento da nossa fé em Cristo Jesus, para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Um crente que não persevera, ele realmente é um crente que, pela ausência de continuidade, de avanço, de perseverar mesmo, de crer nos valores da palavra do Senhor, é um crente que está aquém daquilo que Deus gostaria que ele tivesse. Ou seja, é possível um crente frustrado, incrédulo, morno, frio talvez, naquilo que Deus tem reservado e preparado para ele. Por isso, eu quero nessa manhã trazer essa verdade ao seu coração. O apóstolo Paulo escreve algo fundamental sobre a perseverança em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, ele diz assim: não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência, e a experiência esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos ensinar que perseverar vai nos tornar experientes e cheios de esperança. O apóstolo Paulo está dizendo que a perseverança, ela vai aparecer em nossas vidas nos dias de luta, nos dias de tribulação. A perseverança, ela é um elemento espiritual, é um recurso espiritual para a minha vida e para a sua vida, e ela vai precisar ser aplicada quando nós estivermos nos momentos difíceis das nossas vidas, quando estiver nos momentos de batalha. E foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ele diz assim: nos gloriamos nós nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que ele afirmou aqui: a tribulação produz perseverança. A luta, a batalha, a guerra, as circunstâncias que você trava no dia a dia da sua vida, é isso que vai produzir perseverança. Por quê? Porque toda luta, toda guerra, toda tribulação, toda situação, toda circunstância, ela vai provocar uma ação em nós. E a ação que ela vai provocar em nós, como cristãos, deveria ser uma ação de crer na palavra, confiar na promessa e nos apegar e avançarmos, não paralisarmos. Amém? Faz sentido isso para você? Ou ela produz isso, ou ela vai produzir o quê? Vai produzir uma frustração, um desânimo, o abandono da fé, uma inconstância, uma incredulidade, ou medo. Ou a perseverança nos leva para mais perto de Deus, ou a tribulação vai nos levar para mais perto de Deus quando perseverarmos, ou a tribulação vai nos levar realmente para mais distante de Deus, quando nós não usamos os recursos bíblicos para vencer cada uma delas. Então o apóstolo Paulo está nos ensinar aqui que o que produz perseverança em nós são as tribulações, as lutas da vida. Pastor, não tem outro jeito de eu ser perseverante? Pela palavra do Senhor, não. Pela palavra do Senhor está dizendo que a perseverança vai aparecer quando as lutas também aparecerem. Porque, amados, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando nós estamos ali de férias, férias sugere o quê? Férias sugere descanso, não é verdade? Não há razão da gente perseverar. O que nós vamos fazer é usufruir daquele momento. Então, nós vamos usufruir daquilo que Deus tem. Agora, eu quero destacar aqui, pelo menos, 4 características, de pessoas perseverantes que eu acredito que vai lhe ajudar nesse momento. Amados, esse é um tempo de necessidade de perseverarmos. Nós precisamos perseverar. Esse é um tempo em que cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, em alguma estação das nossas vidas, ou nesse momento em que você está a viver, a perseverança em princípios, valores da palavra do Senhor, se faz necessário, se faz latente na nossa vida cristã. Então, primeira característica de uma pessoa perseverante, quero tentar ser muito prático hoje.
Uma pessoa perseverante, ela não desiste mesmo quando parece estar enfraquecido. Ela não desiste. Ela até se sente fraco, mas ela não desiste. Ela até se sente às vezes enfraquecida, mas ela não desiste. Ela não para. Olha o que a palavra do Senhor nos mostra. Por que ela não desiste? Porque ela confia na palavra do Senhor. Salmo 37, 23 e 24 nos mostra isso. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Uma pessoa perseverante, mesmo parecendo estar cansada, esgotada, enfraquecida, ela não para, porque ela confia que o Senhor vai sustentar. Ela confia que o Senhor vai pô-la de pé. Ela confia que o Senhor vai realmente mantê-la firme. Por quê? Porque o Senhor é a rocha. Ele é o nosso firme fundamento, amém? Olha outra verdade das Escrituras. Por que ela não para? Salmo 116, 6, diz assim: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Talvez hoje, nessa manhã, em alguma situação da sua vida, porque não são todas. Talvez hoje, nessa manhã, você está a enfrentar alguma coisa e que você se sente enfraquecido. Que você se sente mesmo prostrado diante de um contexto, diante de uma situação. Mas deixa eu lhe dizer, a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor vai te salvar. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai renovar as suas forças. A palavra do Senhor tem uma promessa interessante de Jeremias, se eu não me engano, capítulo 29. Não é 29, é um outro capítulo, depois vocês me ajudam aqui, as bases, né, das Escrituras aqui, me ajudem aqui. Ele diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40. Isaías 40, né? Isso. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, o perseverante, ele não se apoia nas suas debilidades. Ele não se apoia no seu próprio conhecimento. Ele não se apoia na força do seu braço. Pelo contrário, uma pessoa perseverante, ele sabe que o Senhor estará lá para sustentá-lo. Por quê, queridos? O perseverante, ele até sabe que para que ele possa alcançar algumas coisas, vai ter certo custo, vai ter certo empenho, vai ter certa força. Assim como Lucas, capítulo 14, 28, nos diz que qualquer pessoa que vai tentar construir alguma coisa, ele vai precisar ver se tem recursos suficiente para começar e terminar. Ele sabe que tem custo, ele sabe que tem um preço, ele sabe que ele vai precisar se preparar para isso. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que no Senhor existe recurso para nós terminarmos a nossa corrida. Existe recurso para nós alcançarmos as nossas promessas. Amém? Por isso, uma pessoa perseverante, ela não para, mesmo quando parece que ela está fraca, ela está caída. Não, ela confia na palavra do Senhor, ela confia nos recursos espirituais que na palavra nós encontramos. Ou seja, ela tem ciência de que em Jesus ela tem todos os recursos necessários. Para quê? Para a sua casa, para os seus filhos, para as suas finanças, para a sua fé, para a sua família. Ela entende que para cada área da sua vida, a pessoa perseverante, o crente perseverante, ele vai absorver, ele vai tomar posse dos recursos que em Cristo Jesus nós temos para alcançar a vitória e a promessa de tudo aquilo que a perseverança possa gerar a nosso favor. Amém? Você está comigo aqui? Queridos, existe recurso para a sua família, existe recurso para as suas finanças, existe recurso para a tua saúde, existe recurso para os teus sonhos. Olha o que a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Acho que é Salmo 37,4. Acho que esse é o Salmo 37,4. Cheque aí para mim, por favor, se eu não estou dando o endereço errado. Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que é desejo do nosso coração? É os nossos sonhos. Né? Aquilo que nós devemos alcançar, queremos conquistar. Salmo 37,4. Acertei, aleluia, glória a Deus. Minha mente está boa hoje. Eu estou me apoiando no recurso do Espírito Santo. Glória a Deus, e com Ele não tem falha, irmão. Amém? Olha o que Efésios 2,10 nos ensina: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras.
Olha só, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor preparou tudo para que você andasse, segundo as boas obras. Ele já preparou todos os recursos. Ele quer que tudo que você faça seja para a glória do nome dEle. Ele já preparou para que nós possamos, ou pudéssemos, ao ser perseverantes, sermos uma bênção e glorificar o nome dEle na obra de cuidar da nossa casa, na obra de cuidar do ministério, na obra de educar os nossos filhos, na obra de trabalhar, né, e produzir. O Senhor já produziu todos os recursos para a minha e para a sua vida. 2 Coríntios 9:8, olha o que a palavra nos ensina. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Aí diz assim, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha o que a Bíblia diz, abundar em toda a graça. E em tudo ampla suficiência. Sabe quando você olha para as suas finanças e fala assim, ixi, não vai ser suficiente. Alguma coisa está a me dizer que não será suficiente. Porque esse texto aqui, ele vai falar sobre finanças. O que a palavra do Senhor está dizendo? Que nós precisamos, por fé, crer que Deus pode, pela graça dEle, produzir ampla suficiência, quando eu olho para as minhas finanças e parece que não há suficiência. A gente precisa nos apropriar e tomar posse disso, amém? Ou seja, a primeira característica do homem ou da mulher, do cristão perseverante, é justamente essa, ele não desiste, mesmo quando parece estar enfraquecido. Ele está olhando para a vida dele, tá, não tem, mas eu creio que Deus vai me dar. Ah, minha família não está vivendo o melhor momento, mas ela vai viver. Ah, o meu filho, ele precisa disso, Deus vai prover. Ah, eu preciso de uma porta de emprego, Deus vai abrir. O perseverante, ele persevera, ele persevera, ele persevera, ele persevera, porque a perseverança vai trazer a recompensa para a vida dele. Amém? Você está aqui comigo? Segunda característica, o perseverante sempre busca uma razão para continuar. Sempre ele busca uma razão para continuar. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu acho que exemplifica muito isso. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amado, o perseverante que sempre vai buscar uma razão para continuar, é alguém que vai olhar para a sua própria vida, vai olhar para a sua própria trajetória e vai falar, eu tive aquela situação, Deus se fez presente. Eu tive aquela outra situação, Deus se fez presente. Eu tive aquele outro contexto, Deus estava lá. Eu passei por aquele caminho, né, cheio de buracos, Deus aplanou, né? Você vai trazer à memória as muitas manifestações de Deus na tua história, para que você possa olhar e avançar. Ou seja, você vai buscar as razões, você vai buscar as verdades, você vai buscar aquilo que na sua própria vida é uma verdade da manifestação do poder de Deus, para avançar, para continuar, para perseverar, amém? Ou seja, o que a palavra está nos mostrar aqui é que nós devemos tirar os nossos olhos do momento, da circunstância, e começarmos a olhar na graça favorável de Deus em todos os momentos das nossas vidas. Amém? Sabe, querido, isso eu posso atestar. Eu olho para a minha história, eu vejo e eu lembro momentos específicos da minha história, da intervenção de Deus quando eu mais precisava. Então, quando os tempos difíceis chegam, quando as tempestades chegam, quando as lutas vêm, eu realmente procuro buscar na minha história da vida cristã onde Deus se manifestou e de que forma Ele se manifestou. Porque eu estou dizendo assim, eu preciso trazer a memória que o meu Deus é fiel. Eu preciso trazer a memória que o meu Deus é Emanuel, Deus conosco. Eu preciso trazer a memória que Ele é o Jeová Jireh, Ele vai prover. Eu preciso trazer a memória que Ele é o Jeová Rafa, Ele vai curar. Eu preciso trazer a memória que Ele é a minha bandeira, Ele é o meu fundamento, Ele é a minha rocha. Eu preciso trazer a memória porque eu não vou ficar paralisado. Então, cada vez que eu trago a memória, eu estou dizendo, eu estou a perseverar porque Deus está. Eu estou a perseverar porque Deus já fez. Eu estou a perseverar que Deus prometeu que vai fazer. Eu estou a perseverar porque eu quero receber o galardão da minha perseverança. Amém? Você
pode dar um aleluia aí? Glória a Deus. Amém. Por que nós precisamos perseverar? Porque o crente, né, ele precisa buscar uma razão para continuar. Porque ele tem que se perguntar, o que está em jogo? O que está em jogo se eu não perseverar? Nesta manhã, querido, o que está em jogo se você desistir? O que está em jogo se você parar? O que está em jogo se você não crer? O que está em jogo se você deixar o medo, a frustração, a incredulidade, a dúvida ou qualquer outra coisa que contraria a fé? O que está em jogo? O que eu e você podemos perder? Vamos para o texto? Voltemos a Hebreus capítulo 10. Olha o que está em jogo, amado. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que está em jogo? O seu galardão. Quando você não busca, na sua memória espiritual, na sua vida cristã, os momentos que Deus esteve quando você mais precisou e permite e deixa que as circunstâncias conduzem a sua postura e a sua fé, você pode estar perdendo o galardão por perseverar. Eu não quero perder meu galardão. Quantos querem perder o seu galardão aqui? Glória a Deus, ninguém foi pego de surpresa, aleluia. Ninguém levantou a mão. E quantos querem receber o seu galardão por perseverar? Glória a Deus. Então não vale a pena você pôr em jogo, pôr em risco aquilo que Deus disse que pode fazer na tua casa, na tua vida, porque você está com medo, porque você está com dúvida, porque você está com qualquer outra coisa. Não permita que isso conduza a sua fé e a sua postura. Não permita relatório médico, não permita finanças mundiais, não permita finanças nacionais, né? Não permita política, não permita nada do que é natural deste mundo, desse tempo, governar a sua fé. Deixe a palavra de Deus governar as suas crenças. Não deixe que as crenças desse mundo, a ideia equivocada desse mundo acerca da palavra de Deus governe o seu coração. Mas traga a memória. Por quê? Para você não perder o seu galardão. Olha só, Hebreus 10, 36. O que está em jogo? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que está em jogo? A promessa. Por isso, querido, nós precisamos perseverar, porque sem perseverança nós perdemos o nosso galardão e nós perdemos as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Por isso que Hebreus 10:39 nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Perdição é perdeu, é não alcançou, é não possuir, é não tomar posse, é não entrar naquilo que Deus quer que entremos e vivamos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Então, um crente perseverante é um crente que não para e busca razões, busca memórias daquilo que Deus já fez, e ele continua. Terceira característica do crente perseverante: ele persevera, o crente persevera pelo prêmio. O crente persevera pelo prêmio. Que prêmio? Filipenses capítulo 3, versículo 15. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. O crente perseverante, ele persevera pelo prêmio, ou seja, ele tem um alvo, ele tem um foco. Ele não está a viver nessa terra sem foco. Ele não está a viver nessa terra só para alcançar tudo aquilo que é bom dessa terra, que Deus não proibiu, salva algumas coisas, mas Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que a sua família seja uma bênção, Deus quer que você prospere, Deus quer, porque a palavra de Deus está recheada dessas verdades, mas Ele tem mais do que isso. Se a gente correr só para conquistar o que é terreno, a gente não entendeu porque Jesus morreu por nós. Porque a grande verdade, querido,
que a gente não vai levar para o céu a casa que a gente tem, o carro que a gente tem, o dinheiro do banco que a gente tem, a roupa que a gente veste, nenhuma dessas coisas. O que nós vamos levar para o céu é o que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu, com o trabalho que Deus te deu, com a profissão, com o ensino, com a intelectualidade, com as suas competências. O que vai subir diante de Deus é se isso serviu para o reino de Deus, se isso cumpriu um propósito para o reino de Deus. Só que Deus não é um Deus de estraga prazeres. Ele diz assim, ó, enquanto você também vai cumprir os propósitos daquilo que eu chamei, daquilo que eu peço que vocês façam, como meus discípulos, né, eu vou satisfazer os desejos do coração de vocês. Amém? Só que às vezes, amados, nós achamos que Deus, Ele estraga prazer. Às vezes a gente acha que Deus não quer que a gente alcance algumas coisas nas nossas vidas. Talvez por situações, tribulações, lutas que nós estamos a enfrentar. Nós precisamos entender que o nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é fiel e verdadeiro. Ele cumpre cada uma das suas promessas. No entanto, eu preciso perseverar pelo prêmio. O texto diz, o prêmio para o alvo, prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou, nos deu uma vocação, nos deu um propósito, nos deu um caminho, nos deu um destino, o Senhor nos deu um legado. Semana passada foi falado de legado aqui. Como nós precisamos transmitir o nosso legado para as nossas gerações futuras. Mas e o legado que Deus nos deu também? Onde nós estamos a enfiá-lo? O que nós estamos a fazer com o legado que Deus nos deu? Porque o texto aqui está a nos dizer o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou com uma vocação, com um propósito, com um destino, com uma meta. O que nós estamos a fazer com o chamado de Deus para cada um de nós? Isso é legado, porque eu estou seguindo, servindo a quem? O meu Pai. Se é o meu Pai tem um legado para mim também. Assim como o Pai tem uma herança para mim, não é verdade? Ele também tem um legado. E o legado é sermos mensageiros do Evangelho de Cristo, mensageiros do Evangelho do Reino. Como? Quando nós perseveramos, quando nós andamos em princípios, quando nós praticamos a verdade e a palavra do Senhor, nós estamos manifestando esse legado que nos foi entregue também. Por isso que nós precisamos perseverar pelo prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Queridos, nós precisamos prestar atenção. O que está em jogo? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que andam segundo o que é natural, o que é desse mundo, como por exemplo os atletas. Os atletas, quantos são atletas aqui, aleluia? Levanta a mão com fé, você é atleta, aleluia. O atleta se empenha, se esforça, se dedica para ter o quê? Êxito, não é? Mas a coroa ou a recompensa que ele vai ter é corruptível, vai se perder. A palavra do Senhor está nos dizendo que há uma coroa reservada para a minha vida e para a sua vida, que é incorruptível, que nós receberemos lá na eternidade em Cristo Jesus. Então nós precisamos correr por isso. O perseverante, ele corre pelo prêmio. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal tiver feito por meio do corpo. Todos nós cristãos estaremos diante do tribunal de Cristo, tribunal branco, segundo as Escrituras. E nós vamos ser recompensados de acordo com a obra que nós fizemos, se boa ou se má. Isso está em jogo. Quando nós não perseveramos, ou quando perseveramos sem entender por que o fazemos, nós podemos perder aquilo que nós vamos receber na eternidade. Brincadeiras à parte, não é isso, irmãos. Para pensar. Né? Não é isso que eu vou dizer, que eu estou fazendo uma alegoria, uma brincadeira com tudo isso. Para pensar. Lá no reino dos céus nós vamos ter as nossas casas para morar. Cada um vai ter o seu quarto, né? Porque eu acho que Deus não vai dar uma casa para cada um, como muitos falam. Mas se, hipoteticamente, eu fosse receber uma casa, e o Will fosse receber outra casa, Deus vai chamar nós dois e falar: Will, Sandro, vamos conversar aqui. Olha, Will, você fez essa obra. Ó, Sandro,
Você não se dedicou tanto assim. Então é o seguinte, vocês vão receber o galardão pelo que vocês fizeram. O Will vai morar nessa casa aqui, nessa casa que tem apenas 500 metros quadrados, uma casinha pequena, só para ele, aleluia. Mas Sandro, como você não se dedicou, como o Will se dedicou em algumas coisas, olha, sobrou para você uma casinha lá no final da rua, que é um puxadinho para você. Mas fica feliz que pelo menos você vai usufruir da eternidade. Mal comparando, eu estou trazendo uma alegoria nada a ver. Mas a verdade nua e crua é essa, existe galardão e a gente tem que correr pelo prêmio. A gente tem que perseverar pelo prêmio, por aquilo que Deus tem para nós. Porque se a palavra do Senhor diz que há galardão e cada um vai ser recompensado pela obra que fez, se bem ou se não, a gente precisa entender que há uma recompensa. Como que a gente vai medir essa recompensa? Não podemos medir. Eu fiz uma brincadeira aqui, porque só lá nós vamos saber. Mas eu não quero ser pego de surpresa, irmão. Alguém aqui quer ser pego de surpresa lá no céu? Com a recompensa que vai receber? Quantos querem aqui ser pego de surpresa? Eu não quero. Eu quero poder perseverar e correr pelo prêmio. Olha só, 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, ele vai falar sobre o fundamento. Aí ele diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então nós precisamos entender que é muito importante fazermos uma análise, uma reflexão sobre essa questão. Eu estou a perseverar por quê? Eu estou a perseverar ou não perseverar por quê? Eu estou firme na perseverança ou estou querendo abandonar a perseverança? Eu estou firme nos princípios e valores da palavra do Senhor ou às vezes eu estou a negligenciá-los? Porque o que está em jogo é um galardão, é a recompensa, é o prêmio. E nós precisamos olhar para a nossa vida cristã e anelar, alcançar aquilo que está reservado para o final da nossa corrida. Amém? Você está comigo aqui? Quarta característica de quem persevera: ele não permite que situações da vida o paralise. Você pode profetizar isso para a vida da pessoa? Então você vai dizer assim: você é uma pessoa que não vai paralisar, porque você é uma pessoa de fé, corajosa, corajoso, vitorioso, e você vai alcançar as promessas de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Olha que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem, mas que se esperam. Você pode até não estar vendo, mas Deus está trabalhando a seu favor. E toda vez que você, por fé, se torna perseverante, você vai possuir aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, o perseverante, ele não permite que as situações paralisem-o, o impeça de avançar. Ele não fica olhando para o momento dele, porque amados, o momento em que estamos vivendo, como diz, é momento, é temporal, é momentâneo. E é eu e você, nós como cristãos, que definimos se esse momento que nós estamos a viver define toda a nossa história. E tem gente que às vezes permite que o momento que ele está vivendo defina o futuro. Não permita que o momento que você está vivendo, se for mal, define o seu futuro, porque Deus definiu o seu futuro pela palavra dele. Bem sei os planos que tem a vosso respeito, planos de paz, para dar um futuro, uma esperança. É isso que Deus tem para a tua vida. Então não deixe com que o seu momento governe o seu futuro, mas permita que a palavra de Deus governe o seu futuro e você se torne perseverante, a fim de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Olha que segundo a Timóteo 2, 3 e 4 nos ensina: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Lá no versículo 12, então diz assim: se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. A palavra do Senhor diz que Ele não nos chamou para ser cauda, mas ser cabeça. Amém? Como definir isso? Quem tem pet em casa? Pet, cachorrinho em casa, que tem a caudinha dele, o rabinho dele. Alguns até que não tem, não é verdade? Alguns não tem.
Mas aqueles que tem, que está sentadinho perto de você, na hora do almoço ali, que ele quer alguma coisinha que você dê para ele, né? Sempre uma coisinha ali para ele. Aí você vai se levantar e pisa no pé dele. O que acontece? No rabinho dele, o que acontece? Ele sai gritando, ele tenta te morder, ele faz alguma coisa. Machucou, feriu ele. Naturalmente falando, se a gente fosse traduzir isso do espiritual para o natural, Deus não quer que você seja como... Não se ofenda. Não se ofenda. Deus não quer que você seja como um pet que está ali na mesa querendo usufruir do que tem na mesa e você não se assenta no seu lugar porque você realmente se sente um pet em Deus que foi só para pisar no seu rabo e machucar você. Não se ofenda com o que eu falei, não é pejorativo. Mas para a gente parar para pensar, Deus te chamou para ser cabeça, autoridade, referência. Deus não te chamou para estar lá no final da fila. Deus te chamou para estar aqui no lugar de autoridade, no lugar de direção, no lugar de voz, no lugar de referência. E quantas vezes nós olhamos para nós e nos vemos como aquém do que Deus já definiu que nós somos. Sabe, amados, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, né? Algum tempo atrás, a pastora Leslie falou aqui sobre o nosso fator energético, né? Hoje nós temos uma potência energética que não nos possibilita, por exemplo, e nós queremos, escuta bem isso que eu vou dizer, amados, nós queremos pôr ar-condicionado aqui, amém? Amém? Queremos pôr ar-condicionado, para a gente poder, ainda não chegou o verão, irmão, mas você vai entender daqui uns meses o que é o verão aqui dentro desse lugar. Alguns que já são do ano passado entendem o que é o verão aqui dentro? Você sabe, irmão. Então nós tínhamos uma potência energética quando nós arrendamos esse espaço. E não é suficiente para colocar máquinas de ar-condicionado, porque exige muita potência de energia. Então nós submetemos em 6/11/24 o nosso pedido de aumento de potência energética. 6/11, portanto, ano passado, porque nós sofremos no verão. Estava quente, irmão. Eu lembro o dia que eu estava sentado, mais ou menos onde a pastora Leslie está, que não tinha a proteção que nós colocamos lá em cima. Era o nosso primeiro culto. O sol da justiça brilhou na minha careca. De um jeito, irmão. Eu falei, não há hipótese de ficar aqui. Nós vamos ter que criar alguma coisa. Eu falei para os meninos, Tiago, subimos lá em cima, botamos aqueles negócios. Ô pastor, por que você não deixa aquela parte aberta tão bonita? Mas quando o sol pegar ali, irmão, e der na cabeça, mata. Então, quente que só, submetemos 6/11/24, fizemos nosso primeiro pagamento para o aumento da nossa potência energética. Foram quase 4.000 euros. 3.900 e alguma coisa, mais ou menos isso. Por que eu estou contando isso? Quem persevera alcança o quê? A recompensa. Quem persevera alcança a? Vamos lá, quem persevera alcança a? Quem persevera alcança a? Mas a recompensa ainda não chegou, porque a recompensa vai ser o ar-condicionado. Amém? Essa é a recompensa da perseverança. Mas nós vencemos a primeira batalha. Nesta semana, na última sexta-feira, o certificador veio aqui e certificou, está tudo em ordem. Nós vamos pedir agora o nosso aumento de potência para que a gente possa então colocar ar-condicionado aqui. Para quê? Para a gente poder, porque não ficar se abanando igual as irmãs, né? Né? Para ficar mais fresquinho, ficar agradável a você, ficar agradável para mim, para a gente cultuar a Deus mais fresquinho. Deus precisa do ar-condicionado? Mas nós precisamos. Ele quer nos impedir de ter? Não. Então, para a glória de Deus, como eu disse, na última sexta-feira, nós recebemos o ok de que está tudo certo, toda a parte estrutural, toda a questão que foi feita de casas de banho, tudo na parte de técnica mesmo, está tudo ok, graças a Deus. Irmãos, a gente quando vai fazer as coisas, a gente faz com cuidado. Estamos melhorando e queremos melhorar, para que todas as licenças necessárias possam nos ser dadas, para que a gente possa ficar totalmente diante dos homens, diante da justiça, de maneira adequada. Então, o testemunho que eu quero dar, vencemos uma parte. Então,
Temos autorização. Vai sair essa semana, eles emitirão um certificado para que a gente aumente a nossa potência energética. Agora, se eu lá atrás falar assim, acho que eu não vou mexer com isso não, vai demorar, sabe-se lá quando, a gente não poderia sonhar em avançar em muitas coisas. Nós precisamos pôr ar-condicionado na sala do auditório menor, porque as crianças estão lá, calor que só, os jovens têm culto lá no sábado, quente que só. E sabe como que nós vamos pôr o ar-condicionado lá, irmão? Pergunta para mim, como, pastor? Com a sua contribuição, aleluia. Com a minha contribuição, com a nossa contribuição. Por quê? Porque isso vai ser uma bênção para as nossas vidas. Nesse verão abençoado cá de Portugal. Glória a Deus. Agora, amados, sem devagar muito. Eu só quero passar rapidamente para nós encerrarmos. As 4 características de quem persevera. Primeira, não esqueça. Ele não desiste mesmo quando parece estar enfraquecido. Sempre busca uma razão para continuar. Não permite que situações o paralise. Persevera sempre pelo prêmio. Agora, quando nós falamos de perseverança, eu quero concluir dizendo o seguinte: eu creio particularmente que a perseverança nos foi dada justamente para vencer os obstáculos da vida. Ou seja, sem obstáculos, sem problemas, sem lutas que travamos, não haveria necessidade de ter perseverança. Foi isso que Paulo disse, que são as tribulações que produzem perseverança. Presta atenção nisso que eu vou te dizer, querido. Isso aqui é a chave, para você entender o quão importante é a perseverança. Todo cristão deve olhar para a perseverança do mesmo modo como um guerreiro olha para a sua espada em dias de guerra. Todo cristão deve olhar para a perseverança do mesmo modo que um guerreiro olha para a sua espada em tempos de guerra. Trouxe aqui minha espada. Trouxe aqui minha espada. Minha não, essa aqui é não sei se é do Natanael ou se é do Teodoro. Perseverante, tá certo? Tá meio desaprumada. Mas eu quero chamar alguém aqui em cima para me ajudar nisso aqui. Quem é o corajoso que vai vir aqui? Vamos aqui. Isso, Tiagão, vem aí. Só que você não tem espada não, quem tem é só eu, viu, Tiago? Não tem nem escudo, irmão. Fica por aí, fica por aí. Todo cristão deve olhar para a perseverança do mesmo modo que um guerreiro olha para a sua espada. Ou seja, é uma arma e um recurso para os dias de lutas. O Tiago é meu inimigo. Eu tenho espada. Eu estou olhando para ele, eu dou uma medida, deixa eu ver, será que ele tem espada? Ele não tem. Mas aí ele é petulante. Ele fica me encarando também. Entendeu? Ele fica me olhando. Estufa o peitinho de pomba. Diz que tem fé. Mas quem tem espada sou eu. Então, peraí. É daqui que tira, Thiago? É daqui? É daqui? He-Man? Eu tenho a espada, eu tenho a força. O que você tem? Não tem nada. Eu tenho espada. Qual é a reação dele? Se eu for para cima dele, eu furo a barriga dele, irmão. E eu posso cortar o pescoço dele também. E eu posso furar de novo. Qual é a reação dele? Eu posso matar ele. Aí. Morre. Morreu. Então, eu sei que vocês gostam disso, né, gente? O mico é sempre a gente que paga, mas é legal. Mas nós devemos olhar para a perseverança como um guerreiro olha para a sua espada mesmo. Como um guerreiro vai para a guerra sem a ferramenta para que ele possa se defender contra os seus inimigos. A perseverança para a sua vida é como uma espada diante dos ataques do inimigo. De dizer que você não vai conseguir, que não é possível, que não há recurso em você, e de fato não há, mas Deus a todos.
que você não é competente, que você não é capaz, que a tua saúde não pode ser revertida em bênção, que qualquer diagnóstico que você possa receber da sua vida não vai ser alterado. O crente que persevera é o crente que entende isso. Ele vê a perseverança como uma espada contra o inimigo. Ele vê a perseverança como uma ferramenta espiritual para alcançar o prêmio, para alcançar o galardão, para alcançar as promessas do Senhor. Ele não lida com a perseverança numa perspectiva equivocada. Ele lida com a perseverança numa expectativa ou numa perspectiva bíblica. Porque toda perseverança vai trazer recompensas. Então nessa manhã, amados, eu não sei como está o seu coração. Talvez você chegou nesse lugar, você se sente caído, cansado, esgotado. E eu estou aqui para profetizar, declarar sobre a tua vida. Não pare, não desista, não deixe com que a situação governe o seu coração. Não permita que o seu momento determine a sua história, determine o seu futuro. Ou se você está a perseverar, não pare de perseverar. No entanto, foco no óleo, também no óleo, no azeite, na glória, aleluia, né? Foco, né? A Leslie demorou para perceber o que eu falei. Foco no prêmio, foco no galardão, foco. Se você é empresário e você quer ver o seu negócio prosperar, foco, perseverança. Receber um não, aquele não define o seu futuro. Creia que Deus pode fazer, creia que Deus pode trazer um sim para você. Sabe, se é uma porta que você está procurando, a porta se fechou, aquela porta que se fechou, talvez de fato não era a porta de Deus para a sua vida. Então busque em Deus uma nova porta, mas não aceite ficar paralisado e chorando. A porta fechou, o que vai ser da sua vida? Ora, a sua vida está na mão do seu Deus. Se você confiar no seu Deus, Ele vai fazer o melhor para você e vai trazer a recompensa, que é fruto da sua perseverança. Você quer restauração para o casamento? Nele você tem. Você quer saúde financeira? Nele você tem. O que você quiser. Acaso há impossíveis para Deus? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora, amados, último texto. Quero pedir para que você fique em pé, por favor. Eu quero ler novamente o Salmo de número 116, verso 6. Guarde isso no seu coração. A perseverança, ela se equipara à espada de um guerreiro. A perseverança é uma ferramenta de guerra para você nos dias de luta. É uma ferramenta de continuidade. Salmo 116, 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, Ele me salvou. Talvez nessa manhã, em alguma área da sua vida, você se sente prostrado. Porque você vem lutando, você vem batalhando, você vem guerreando. E você tem manifestado a sua perseverança. Deixa eu dizer para você, é nessa hora que o Senhor vem em socorro. Porque você não desistiu, porque você não parou, porque você ousou a continuar, ousou a crer, ousou a avançar, mesmo que tudo à sua volta não estivesse como você gostaria que estivesse. Você continuou, você não parou, então o Senhor está vindo a teu socorro. O Senhor está vindo até você para te resgatar, para te salvar, para te ajudar, para te levantar, para firmar os teus pés. Amém? Você está comigo aqui? Eu quero nessa manhã, eu creio que é uma manhã de fé, queridos. Eu creio que é uma manhã de tomarmos posse daquilo que nós queremos. Eu creio que é uma manhã em que Deus pode mudar diagnósticos. Eu creio que é uma manhã que Deus pode mudar histórias. Eu creio que essa é uma manhã que Deus pode te dar um novo caminho, um novo destino. Eu creio que essa manhã é uma manhã de recomeço, é uma manhã de retomada, é uma manhã de fé, é uma manhã realmente de crer no poder de Deus, crer no favor de Deus para a tua vida, amém? Feche seus olhos.